Por que eu decidi falar da morte do meu filho na internet? Por que que eu não privei esse assunto que é tão delicado? Depois de tudo que a gente passou, umas semanas atrás aí lá na outra rede, essa foi uma pergunta que ecoou na minha cabeça. E lá em 2015, quando tudo aconteceu, eu falava muito no Facebook. Eu falava porque aquilo era meu processo de cura, eu falava porque eu sempre fui do falar, e eu acho que eu falava também porque era uma atitude desesperada de falar para o mundo que eu não era aquela pessoa horrível que a TV tinha mostrado. Não era aquela mãe que a repórter falou, sabe aqueles 5 minutinhos que a mãe se descuida? Não era isso, eu tava na frente, eu tava ali, não tinha pão de queijo, eu precisava gritar pro mundo a minha verdade, porque eu já me culpava muito, e eu não queria que as pessoas me culpassem também. Mas isso foi 10 anos atrás. E quando eu comecei a influenciar as pessoas aqui, eu poderia ter ocultado tudo isso. Mas por que eu decidi tocar numa coisa tão delicada? Porque uma vez, quando eu mais precisava, eu não encontrei ninguém que tivesse sobrevivido pra me falar que era possível. Eu encontrei muitos meses depois, que foi a Paula, do Planeta Paula, a mãe do Igor. E ela não faz ideia do tanto que ela me ajudou. O quanto ver a Paula vivendo após perder um filho me motivou a viver também. Olhar pra ela me fazia acreditar que eu também conseguiria. E por isso eu decidi ser eu. E essa é a minha história. Eu não vou ocultar o fato de ter perdido um filho, porque assim eu vou sofrer menos ataque. Eu não seria eu. Então não esperem de mim um conteúdo nichado. Nem pro luto, nem pra nenhum outro assunto. Na verdade, eu poderia e com certeza eu ganharia muito mais dinheiro se eu nichasse o meu conteúdo. Mas eu não sou assim. Eu sou essa confusão, eu sou esse caos. 4 assuntos no mesmo minuto, cada dia um tema diferente. Dessa forma, nessa loucura, eu acho que foi o jeito mais sincero que eu consegui de te passar que sim, você consegue. Eu preciso falar do Léo. Primeiro, para falar para as pessoas que estão passando pela mesma coisa, que dá sim pra gente buscar aquele 70, 80% de felicidade que a gente sempre fala, que inclusive é uma frase da Cissa Guimarães, que eu amo, uma diva. Espero um dia conhecê-la. Mas eu também preciso contar a minha história para as pessoas que não passaram por isso. Porque se você nunca ouviu dá licença, eu preciso fechar o caixão, talvez você não tenha tantos problemas assim. Talvez os seus problemas não sejam tão grandes assim. Aliás, eles são, porque eu não tô aqui pra competir, falar que o meu problema é maior que o seu problema. Mas eles têm solução. E você vai conseguir solucionar, porque você é maior que todos eles. Terceiro, mas não menos importante, eu preciso falar minha história para honrar o meu filho. Ele merece que eu leonardize o mundo e as pessoas ao meu redor. Porque sim, ele continua aqui. E não vagando, não com a alma presa, como eu vi tanta coisa no TikTok semana passada, meu Deus do céu. Não, ele não continua aqui dessa forma. Ele continua aqui, ele continua sendo falado, lembrado e amado todos os dias das nossas vidas. Então sim, eu vou continuar falando de 200 assuntos ao mesmo tempo. Porque quando eu mais precisava, não tinha ninguém pra me falar que era possível. Agora eu falo.